Fala galera, meu nome é Fabrício e hoje nós vamos falar sobre MCU e aplicações. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, toca o sininho das notificações para sempre receber os conteúdos novos que a gente vai estar postando aqui. Compartilha também esse vídeo com mais pessoas que possam ter interesse nesses assuntos que a gente discute e não esquece de deixar seu like, que fortalece o nosso trabalho. Sem mais, bora pro vídeo! Para a gente falar sobre o movimento circular uniforme, é importante a gente entender que a gente está falando de um movimento em torno de uma circunferência, que acontece com velocidade angular constante. Para a gente poder lidar com toda a parte relacionada aos movimentos circulares, a gente vai ter que considerar uma coisa importante. Os movimentos em torno da circunferência não devem ser medidos com instrumentos de medida lineares. Então eu não devo usar uma régua ou uma trena e medir em metros a distância percorrida por um objeto que está girando em torno de uma circunferência. É uma boa ideia para isso que a gente use medidas em função de radianos. É claro que a gente está mais acostumado com as medidas em graus, que a gente pode encontrar, por exemplo, com um transferidor. Mas, do ponto de vista do Sistema Internacional de Unidades, a gente definiu o radiano como padrão para a medida de ângulo de curvatura. E aí, uma circunferência completa é igual a 2π. Uma metade de circunferência, que é 180 graus, se a gente estiver trabalhando em função de graus, é apenas π. E todos os nossos cálculos têm que ser feitos em função de partes de π ou de π e mais algum pedaço dele, para que a gente possa trabalhar com a conversão de ângulos de graus para radianos. É importante, sempre que precisar fazer uma conversão dessa, que a gente lembre que π está para 180 graus. Então, se você usar essa relação de correspondência, você pode fazer a conversão que você precisar. Você pode colocar assim, olha, π está para 180 graus, assim como x está para 90 graus. Aí você faz uma regra de 3 e vai descobrir o equivalente em função de radianos desse valor que você está procurando, nesse caso 90 graus, que seria π sobre 2. E para qualquer outro valor, você seguir essa mesma lógica. Para a gente poder trabalhar então com as medidas em função de radianos, a gente vai ter que reescrever as equações fundamentais de movimentação que a gente já aprendeu em cinemática. Então, ao invés de medir a velocidade como sendo ΔS sobre ΔT, que é deslocamento dividido por intervalo de tempo, a gente vai medir a velocidade angular em função de tempo, onde a gente vai chamar de ômega médio, a velocidade angular média, e ela vai ser igual a ΔΦ sobre ΔT, onde ΔΦ vai ser a variação de posição angular dividido por ΔT, intervalo de tempo. A mesma coisa vai acontecer com relação ao conceito de aceleração. Ao invés de eu ter apenas a aceleração média, que é a variação de velocidade dividido por um intervalo de tempo, eu vou ter a aceleração angular média, que vai ser uma variação de velocidade angular, um delta ômega, sobre o intervalo de tempo, um ΔT. Usando essas relações, a gente vai reescrevendo os movimentos da cinemática, até chegar na equação do movimento circular uniforme, que é uma correspondência do movimento retilíneo e uniforme, só que escrita em função de letras do alfabeto grego. A gente vai ter, por exemplo, essa função reescrita, ao invés de ser S igual a S0 mais V vezes T, como sendo φ igual a φ0 mais ômega vezes T, onde a gente está substituindo a posição final, que era o S, pela posição angular final, o φ. A posição inicial, que era o S0, pela posição angular inicial, que é o φ0. O valor da velocidade, que era o V, pela velocidade angular, o ômega, e apenas o t permanece igual. Usando essas novas equações, ou melhor, as mesmas equações que você já conhece da cinemática, só que agora escritas em função de letras gregas, para identificar que a gente está falando de movimentos curvilíneos e não mais de movimentos retilíneos, e a gente pode reproduzir as equações e as relações que acontecem com os movimentos circulares. A gente vai agora ver um exercício básico usando o movimento circular uniforme, para depois a gente falar um pouco de outras características do MCU, como o fato dele ter período e frequência bem definidos. Vamos lá! A gente vai fazer agora um exercício sobre os conceitos fundamentais de MCU que a gente acabou de comentar.
Então, se você quiser fazer o exercício antes da gente, já sabe qual é o processo. Vai aparecer o exercício na tela para você, você pausa, você faz o exercício primeiro, depois você volta para ver a resolução e a gente comentar como é que funcionou o exercício. Vamos lá? Bom, como você viu, a gente tinha então uma situação de um satélite geoestacionário girando em torno do planeta. Fiz uma representação aqui para a gente não se esquecer disso, que a ideia é que uma pessoa da Terra ficasse observando esse satélite sempre como se ele estivesse em repouso. O único jeito de uma pessoa na Terra observar um satélite como se ele tivesse em repouso é o satélite ser geoestacionário, ou seja, ele girar junto com o planeta Terra para que em relação a uma pessoa na Terra ele fique sempre no mesmo lugar. Essa ideia nos dá uma referência importante que é a velocidade angular de movimentação desse satélite. Como velocidade angular é variação de ângulo por tempo, o único jeito de eu poder determinar um satélite como sendo geoestacionário é ele dar uma volta completa no mesmo tempo em que a Terra dá uma volta completa. E a Terra completa o seu período rotacional em 24 horas. Logo, eu vou ter ΔΦ de uma volta completa, 2π, dividido por 24 horas. Lembrando que 2π é equivalente a 360 graus, que é uma volta completa, já representada em função de radianos. E aí a gente já fez a identificação que o problema pediu, que era adotar π como 3. Então, trocando π por 3, fica 2 vezes 3, que é 6 sobre 24 horas, o valor da nossa velocidade angular para esse satélite que está em movimento junto com o planeta, um satélite geoestacionário, e que tem um raio, uma distância do centro do planeta até a sua posição de 48.000 quilômetros. Agora, para a gente determinar o que o problema nos pede, que é a velocidade linear desse satélite, o que a gente precisa é usar a equação fundamental V igual a ômega R, a velocidade tangencial igual a velocidade angular vezes o raio. Aqui a velocidade angular fica sendo então 6 sobre 24 horas, esse valor que a gente determinou pelo fato do satélite ser geoestacionário, vezes o raio, que é a distância do centro do planeta até a posição em que esse satélite se encontra, os 48.000 quilômetros. 6 dividido por 24 dá para simplificar, 6 dividido por 6 dá 1, 24 dividido por 6 dá 4, e 48.000 dividido por 4 dá 12.000. Então nós temos como resposta de velocidade tangencial constante para esse satélite 12.000 km por hora de velocidade. Com essa velocidade, ele vai estar sempre se deslocando nessa distância, girando junto com o planeta para uma pessoa que está aqui na Terra. Além do que a gente falou até agora, é importante a gente perceber uma coisa sobre o movimento circular e uniforme. Esse é um movimento que é periódico e isso acontece pelo fato do movimento circular sempre voltar para a mesma posição. Como ele sempre vai ter que ter velocidade angular constante, ele sempre vai levar o mesmo tempo para passar na mesma posição. Com isso ele vai ser um movimento periódico, né? E cíclico também, já que ele gira em torno desse eixo, voltando várias vezes para o mesmo lugar. Esses movimentos periódicos e cíclicos têm uma característica que a gente pode considerar o período, o tempo que demora para completar um ciclo. E já que tem um período definido, a gente também pode instituir mais um conceito, a frequência, que é o número de ciclos que conseguem se repetir dentro de um certo tempo. Esses dois conceitos, período e frequência, são inversamente proporcionais. Então eu posso dizer que o período T maiúsculo é igual a 1 dividido pela frequência, F minúsculo. Porque um é o oposto do outro. Enquanto um indica pra gente o tempo que demora para completar uma volta, o outro indica pra gente o número de voltas que se completam em certo tempo. Esse conceito completa os temas fundamentais do MCU e com eles a gente pode resolver um exercício um pouco mais complexo, que é o que a gente vai fazer agora. Agora a gente vai falar de um exercício que envolva a relação de período e frequência. Mesmo esquema do anterior, você pode pausar na hora que o exercício aparecer na tela, tentar resolver primeiro, e aí depois você volta para ver a resolução com a gente, e a gente já verifica se você acertou ou não, você confere os seus procedimentos.
Nesse exercício, o que a gente tem é um objeto que está transcorrendo uma trajetória circular de raio 50 centímetros a partir de uma fase inicial π radianos, né? Então o ponto de partida dele é π radianos em relação a essa circunferência que ele está girando. E tem um período de oscilação de 2 segundos. O período é o tempo que ele demora para completar uma volta. Nós temos aí várias comandas, várias coisas diferentes que o problema pediu pra gente. A primeira foi a frequência de rotação em hertz. Se a gente tem o período, encontrar a frequência é um processo simples, porque a frequência é o oposto do período. Então, eu sei que F é igual a 1 dividido por T, onde T é esse período. Se o período, o tempo que demora para dar uma volta é 2 segundos, eu vou fazer 1 dividido por 2, que vai ser meio. Então, a frequência é de meio hertz. Hertz é a mesma coisa que rotações por segundo. Então, quer dizer que a cada meio segundo ele completa uma volta. Dessa ideia é que eu parti para resolver a letra B, já que a gente também quer saber a frequência angular, a frequência em RPMs. Para a gente definir então a frequência em RPMs, eu usei uma regra de 3 simples como um método para chegar nessa resposta. Uma volta está para meio segundo, já que a frequência é de meio hertz, assim como x voltas estará para 60 segundos, que é o número de segundos que tem um minuto. Assim, o x vai ser o equivalente ao número de rotações que ele completa a cada 60 segundos, ou RPMs, rotações por minuto. Então ficou numa regra de 3 simples e direta, 60 vezes 1 dividido por meio, que dá 120 RPM. Quer dizer que se ele completa uma volta a cada meio segundo, em 60 segundos, ele vai fazer 120 voltas, o que significa que a sua frequência em rotações por minuto é de 120 RPM. Para a letra C, a gente já quer saber a velocidade angular. Velocidade angular é medida em radianos por segundo. Para calcular a velocidade angular, a gente usa o quê? O ΔΦ, variação de ângulo, dividido por ΔT, intervalo de tempo. O ΔΦ seria o seguinte: se eu sei o período de uma volta completa, que é 2 segundos, eu só preciso substituir o ΔΦ pelo ΔΦ variação de ângulo de uma volta completa. Uma volta completa é 360 graus, ou 2π em radianos. Então fica 2π dividido por 2 segundos, 2 dividido por 2 dá 1, vai ficar então π radianos por segundo, o valor dessa nossa velocidade angular. Na letra D, a gente quer saber a velocidade linear, medida em metros por segundo. E aí, se eu tenho o raio que ele usa para girar, eu posso usar a velocidade angular para calcular a velocidade linear. V, velocidade tangencial ou velocidade linear, é igual a ômega vezes R, velocidade angular vezes o raio. O ômega a gente já tinha acabado de calcular, que é o π radianos por segundo, e o raio é de 50 centímetros. Centímetro não é unidade padrão do sistema internacional, então a gente converte para metro, dividido por 100, vai ficar 0,5 metros. E aí faz a conta, π vezes 0,5. A resposta aqui, em função de π, ficaria π sobre 2 metros por segundo. Mas como o mais comum é a gente querer saber uma velocidade linear em função de metros por segundo e sem o valor de π, eu adotei que π é igual a 3,14, já que o problema não tinha definido um valor para π. A gente podia ter usado 3 ou 3,1, mas quando não se fala nada, o comum é usar o 3,14. E aí eu fiz metade de 3,14, que dá 1,57 metros por segundo. Até deixei a operação ali para quem quiser conferir. Por último, na letra E, a gente tinha que encontrar a função horária do espaço, onde a função horária do espaço é φ igual a φ0 mais ômega-t. Então eu identifiquei a nossa função e fui trocar os valores que agora já eram conhecidos. A gente sabe que a fase inicial é de π radianos, que o problema falou isso pra gente. E a gente sabe o valor do ômega, porque a gente calculou, deu também π radianos por segundo. Trocando os dois, a gente já tem a função horária da posição, φ, que é a posição final, igual à fase inicial, que é π, mais velocidade angular, que também é π, vezes o tempo. Trocando valores de tempo aqui, eu consigo descobrir fases finais para esse movimento, que era exatamente o que a gente queria, a função horária da posição. Então é isso. Obrigado por ter assistido até aqui. Se por acaso você esqueceu em algum momento, deixe seu like, que sempre fortalece o nosso trabalho. E se precisar conversar com a gente, use o espaço dos comentários aqui embaixo para a gente poder continuar conversando. Valeu, galera! Tchau!